o tom para essa nossa existência aqui. E não é só para essa existência. Vai dar o tom inteira. Depois que eu desencarnar, eu me sentindo feliz, eu vou continuar sendo feliz. Não é porque eu perdi o corpo de carne que eu vou passar a ser infeliz. Não é isso. Estamos falando de algo bem mais profundo. Mas o pensamento tem uma influência fantástica sobre a nossa vida. Se nós formos analisar o aspecto físico, energético disso tudo, né? E na verdade o universo é uma grande engrenagem energética, né? Que funciona perfeitamente, harmoniosamente. Tudo é perfeito. Tudo, esse Deus perfeito, né? Que é o universo, que é essa natureza fantástica, que funciona harmonicamente, não se preocupa individualmente em resolver um probleminha aqui, outro ali. Não. Tudo foi criado de uma forma que tudo funcione automaticamente. Não existe aquela figura de um Deus vingativo, ou um Deus que se preocupa individualmente com cada um, que decide quem ele vai castigar, quem ele vai privilegiar. Não existe isso, né? Aquilo que até algum tempo atrás se pensava que era verdade mesmo, né? Como algumas religiões pregavam isso. Mas isso é importante a gente lembrar que foi válido até um certo tempo atrás, né? Para aqueles povos muito primitivos ainda, de mais de 2000 anos atrás, que não entendiam direito como as coisas funcionavam, aliás, que não entendiam quase nada, extremamente materialistas, que só entendiam a força, o sofrimento, não entendiam a palavra, a sutileza dos sentimentos, né? Muito menos o pensar. Então, para que se errasse menos, foi que a espiritualidade permitiu que se usasse também ensinamentos grosseiros na época, né? Mas hoje já não cabe mais. Hoje nós estamos aí em pleno século XXI, estudando, crescendo, procurando evoluir, percebendo o mundo de um jeito diferente. Eu estava olhando ali, não tinha observado, tem um cartaz lá, dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Ninguém sai de casa de manhã dizendo assim, tomara que eu sofra o dia inteiro hoje. Né? Ninguém faz isso. Todo mundo quer ser feliz. Embora, muitas vezes, a gente dê as costas para a felicidade. A gente sai a procurar de uma maneira tão desesperada a felicidade que a gente acha, em primeiro lugar, exatamente o sofrimento. Né? Por quê? Porque a gente transporta para fora de nós a felicidade. A felicidade está em eu me casar ou viver junto com aquela pessoa que eu acho que eu amo, né? Que eu penso ser a minha cara metade. Não, aquela pessoa vai me completar. Ou então eu vou atingir a felicidade quando eu tiver uma segurança financeira, né? Onde eu nunca mais precise trabalhar na vida, Mega Sena, coisas do tipo, né? Ou então quando eu tiver saúde, o que mais? Quando eu tiver aquele emprego, quando eu mudar de emprego, né? Ou quando eu separar, né? É relativo. Mas frequentemente a gente faz isso, a gente coloca a felicidade no lado externo. E isso tudo é muito pueril e muito relativo também. Eu posso estar sentindo uma imensa sensação de prazer nesse momento e ela está passando por um tormento terrível, pensando inclusive em se suicidar. O suicida, inclusive, na verdade, é alguém que estava querendo evitar o sofrimento. Só que não achou a maneira mais adequada, né? Então, de certa forma, nós não queremos o sofrimento na nossa vida. Nós queremos sim a felicidade. Só que a gente procura por caminhos tortos às vezes. O budismo, e acho interessante isso, claro que tudo se
complementa, né? Todos os ensinamentos que aí estão, um complementa o outro, um ajuda o outro a compreender melhor essas coisas. O budismo nos fala que a felicidade, ela precisa ser construída dentro de si. E eu concordo com isso. E fala mais, que isso depende de um treino da mente. O bem-estar, a sensação de bem-estar, depende de treino. Por isso os monges tibetanos praticam a meditação, né? Eles praticam a meditação, por exemplo, imaginando-se em situações de perfeito amor, de perfeita harmonia com os homens, de pura compaixão. E com isso, eles conseguem evitar todo esse barulho externo que a gente faz ao redor da gente mesmo, né? Com essa ganância, com esse apego exagerado à questão material, ou mesmo à questão física, né? O ego, enfim. Tudo isso a gente se apega a elementos que são frágeis, na verdade. Quando, na verdade, nós deveríamos começar a construir internamente a felicidade. E como nos dizem os budistas, através do treino. O Espiritismo nos fala do pensamento, assim como a física quântica também. Aqui. Nós já falamos isso aqui. Cada sentimento nosso vibra numa determinada frequência. E nós temos aquelas energias que vibram em frequências altas e aquelas que vibram em frequências muito baixas. E as de frequência baixa têm a ver com a matéria. As de frequência alta têm a ver com o plano espiritual. E cada coisa no seu lugar. Então, por exemplo, o amor alta frequência. O oposto seria o ódio, baixa frequência. Nós já falamos sobre isso aqui uma outra ocasião. Então o amor é de uma altíssima frequência, que se diz que ele ilumina. Por quê? De tão alta que é essa frequência, dessa energia produzida por esse sentimento, né? E assim como o ódio é de baixíssima frequência, ele não tem a ver com o plano espiritual, muito menos divino, né? Ele tem a ver com as nossas imperfeições. A partir do momento que o ser humano adquiriu o livre-arbítrio, a gente começou a errar. E a acertar também, né? Mas a gente começa, quando tem liberdade, imagina quando a gente é adolescente, né? E começa a ter a liberdade aí para sair de casa. Ninguém nunca errou, né? Se embebedou, ou qualquer coisa do tipo, ou pegou o carro e saiu em alta velocidade, bateu, enfim. Qualquer coisa. Quando a gente começa a ter liberdade, a gente não tem ainda o discernimento. Então a gente erra. Só que aquele erro vai ensinando. Não é de todo mal aquilo. Desde que a gente sobreviva, né? Mas não, também se não sobreviver também não é problema, né? Aprende também. Mas a gente vai aprendendo com esses erros, né? E essa liberdade que nos é dada aos poucos, né? Vai nos ensinando através desses erros que a gente vai cometendo. E assim a gente faz com os sentimentos. Então, a partir do momento que eu começo a poluir a minha atmosfera com sentimentos negativos, eu começo a criar um peso muito grande para eu carregar depois. E é onde vêm as doenças aqui. Nós falamos também, numa outra ocasião, que as energias, isso a física também explica, as energias tendem a se agrupar, se aglutinar por afinidade. Então, energias densas se aglutinam. Energias sutis de alta frequência também se aglutinam. Então, por isso que, quando eu sinto ódio de alguém, e aquela pessoa não sente ódio de ninguém, ela não vai receber, as antenas dela não estão ligadas naquela frequência. Então, elas não vão receber todo aquele ódio que eu mandei para ela, para essa pessoa. Então, aquilo vai fazer o quê?
vai voltar para mim, porém vai voltar e no meio do caminho vai aglutinando com outras energias da mesma frequência, da mesma densidade, e isso volta para mim ampliado. Por isso que ter ódio de alguém é o mesmo que tomar um copo de veneno esperando que o outro aqui morra. Não tem lógica, e é assim que funciona. Da mesma forma, os sentimentos de amor, de compaixão, também acontece isso. Se eu sentir amor, compaixão, paciência, se eu for benevolente com alguém que está me agredindo, o que acontece? Mesmo que aquela pessoa não receba essas emanações minhas, eu vou receber de volta. E ampliado. Pelo mesmo motivo. Né? E aí eu começo a ser bombardeado o tempo todo por mim mesmo e pelo meu redor, à medida em que eu vou pensando e sentindo. Então, logicamente, é preferível eu pensar e sentir coisas boas. Certo? Porque aí entra uma outra coisa que se fala muito, mas às vezes não fica muito claro, que é o merecimento. Ora, vamos imaginar aqui, vou fazer um desenho aqui. Vou dar outra cor aqui. Ao nosso redor, como nós estamos mergulhados aqui numa grande atmosfera aqui de fluidos, de energia, né? Nós temos diversos tipos de energia circulando aqui. Por exemplo, ondas de rádio, energias eletromagnéticas de todo tipo, né? Enfim, basta nós termos alguns aparelhos aqui em mãos que a gente vai detectar uma série de energias. E tem uma série de outras que a gente ainda não tem aparelhos para isso, né? Mas que existem, que estão aí circulando, né? Onda de rádio é um exemplo típico de uma energia que a gente não vê, mas sabe que existe, né? Todo mundo hoje, ninguém mais contesta isso, né? Mas imagina isso quando foi criado, né? Era uma coisa absurda, né? Por isso que eu digo que a gente já evoluiu um pouquinho. Então, assim como nós estamos nesse caldeirão de energia que envolve a Terra, nós contribuímos com esse caldeirão de energia através da nossa própria atmosfera, que é a nossa psicosfera. E essa psicosfera, ela vai ter o tom que eu der. Se eu pensar azul, eu vou ser azul aqui. Apenas fazendo uma comparação, né? Se eu pensar amarelo, eu vou amarelar. Já amarelou, Sabrina? Já? Tá vendo? Ó? Alguém já amarelou na vida? Então, mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Eu tanto posso me amarelar que eu posso influenciar o meu próprio campo eletromagnético, como influenciar o campo eletromagnético das pessoas também, que estão aqui no mesmo ambiente que eu. Muito mais suscetíveis a isso são as crianças e também os animais, como também já falamos aqui, né? Os animais, não os animais selvagens, mas os animais domésticos sentem muito essa influência. Tanto é que tem animais domésticos com doenças psicossomáticas, né? Desenvolvem câncer, depressão e tudo mais e tal. Isso não é eles que estão produzindo isso, né? Isso é influência do meio. Eles absorvem. E as crianças também, até determinada idade, também fazem isso, né? Absorvem isso. Então, por isso, aí um forte motivo para a gente tomar cuidado com o que sente e com o que pensa. Principalmente para quem tem animalzinho doméstico e criança em casa. Porque aí, vocês não estão fazendo mal só a vocês mesmos, né? Aí já é uma questão de saúde do outro. Ok. Mas, voltando ali à questão do merecimento. Se eu penso e sinto coisas muito ruins, muito negativas, eu vou criando verdadeiras manchas no meu corpo astral, ou no meu perispírito, ou chamem como quiser, que são energias densas que eu não consigo, depois de desencarnado, eu levo elas comigo no plano espiritual, mas eu não consigo
purgá-las, não consigo tirar desse campo, porque elas são muito densas. Lembra que eu falei que a energia densa pertence à Terra? Eu só vou conseguir tirá-las da minha mochila, da minha bagagem, do meu perispírito, quando eu estiver de volta. E como é que eu faço isso? Compensando. Sempre, isso é uma regra, tá, gente? Sempre a energia de alta frequência vai se sobrepor à de baixa frequência. Para gravar melhor, sempre o amor se sobrepõe ao ódio. Sempre. Então, como é que é aquela frase? Uma boa ação encobre 1000 pecados, é isso? Não tem algo parecido assim? Enfim, o amor sempre vai se sobrepor ao ódio, porque é uma energia de altíssima frequência. E aí a gente pensa, tá, tudo bem, cadê o merecimento aí? Lembra que aqui na Casa Espírita, principalmente, se fala muito disso? Se você tiver mérito suficiente, pode ser curado dessa doença. O que é isso? Energia de alta frequência, assim como a de baixa frequência, eu também consigo concentrar, aglutinar, certo? Falamos isso no início. Então eu também consigo acumular energia de alta frequência, através dos meus pensamentos e atitudes, certo? E aí eu posso ter mais crédito do que débito. Eu posso criar aqui um campo maior ainda de energias de alta densidade, aquelas que produzem luz, lembra? E aí eu compenso. Não quer dizer que eu vá pagar na mesma moeda o mal que eu faça para alguém. E é isso que às vezes, nossa, mas eu matei alguém na encarnação passada e nessa eu não fui assassinado. Mas por quê? Eu tinha que compensar, porque isso tudo é muito dinâmico. Isso é uma contabilidade energética, na verdade. Isso é uma economia, né? Então eu posso sim compensar de outras formas. Isso é merecimento. Então é importante a gente acumular esse estoque de boas ações e de bons pensamentos para compensar aquele outro estoque de energias ruins que a gente tem e que nem sabe muitas vezes. Porque às vezes pode estar trazendo de uma outra encarnação. Embora o foco aqui dessa conversa hoje é o aqui e agora, é essa existência. Nós precisamos prestar atenção em como nós estamos pensando hoje. Será que eu estou produzindo coisa ruim agora? É só fazer uma análise rapidinha aí. Eu tenho ódio de alguém? Tem alguém aí que falta eu perdoar ainda? Ou pedir perdão? Né? Me dou bem com todo mundo? Ou lá na minha família tem alguém que eu nem olho mais? Por aí a gente já vai vendo. Então, tem débitos aí? Tem alguma coisa que a gente precisa eliminar? Porque isso adoece, hein, gente? Não é para ficar assustado não, mas é para entender como funciona. Isso é assim que as doenças aparecem depois. As doenças, na verdade, são lesões que a gente causa através do nosso sentimento, através do espírito, que vão passar depois para o nosso perispírito, vão ficar aqui nessa forma de manchas, essas nuvens carregadas aqui, dessas energias densas, que um dia nós vamos purgar através do corpo físico. Nós vamos eliminar para a Terra. A gente pode desencarnar por uma doença ou não. Ela pode surgir no plano físico. Aqui é o último estágio, viu, gente, da doença. Ela começou no espírito, passou pelo perispírito, está aqui no corpo físico. Aqui é o último estágio. Daqui, ela pode simplesmente desaparecer. Eu posso desencarnar com ela, mas posso ter eliminado aquela dívida. E fim de papo. Ou posso continuar a estar produzindo outras. Depende de como eu vou pensar, de como eu estou pensando, de como eu estou agindo com relação às pessoas. Então, nós temos essa capacidade de influenciar o meio onde a gente vive também. Nós podemos fazer bem para as pessoas ou podemos fazer mal para as pessoas. Precisa cuidar do que pensa e do que sente. A gente confunde muitas vezes felicidade com alegria. Eu mesmo, e falei isso aqui, nossa, a felicidade é um conjunto de alegria.
de alegrias que a gente tem durante o dia, ou de dias alegres. Quanto mais dias alegres, maior vai ser a nossa felicidade. E não é bem assim. Hoje eu entendo que existe a felicidade perversa também. Pode ter. Certo? Posso me alegrar com uma vingança. É aqui? É? Tem que trocar, não? Ah. Então, a alegria pode ser perversa, sim. Eu posso me alegrar em me vingar de alguém. Eu posso me sentir alegre e satisfeito em ver alguém passando por uma grande dificuldade. Mesmo que eu não tenha tido nada a ver com isso diretamente, mas só o fato de eu me alegrar com isso, isso é um sentimento perverso. Esse é um sentimento que vai me poluir. Esse é um sentimento que provoca doença. Então, não dá para confundir felicidade com alegria, é algo mais profundo que isso. É como se a gente olhasse o oceano em alto mar. Na superfície, ele pode estar como um espelho, lindo, maravilhoso, um sol lindo e tal. Mas de repente os ventos mudam e pode vir uma tempestade terrível. Aquilo vai virar um sofrimento. Agora, se eu estiver lá nas profundezas desse oceano, pode ser a maior tempestade lá na superfície que lá não se abala. Lá no fundo, o oceano não se abala. O som não se altera, os movimentos não se alteram. Estou falando de alto mar, hein, gente? E é isso, o sentimento de bem-estar, esse é o sentimento da felicidade que se deve procurar. É disso que os budistas falam. A felicidade como sendo algo muito mais profundo. Estamos falando de outro nível. Não estamos falando de prazeres, nem de alegria, nem de alguns contentamentos rápidos. Estamos falando de algo mais profundo. É possível ser feliz até na tristeza, sabia? Estranho, né? Como isso? A tristeza, ao contrário do que muitos pensam, muitos pensam que ela deve ser combatida a qualquer custo, inclusive a custo de medicamentos. Não. A gente precisa também saborear, e aqui não é no sentido não de achar bom, mas é de secar, de prestar atenção, de tirar lições dos momentos de tristeza. As pessoas hoje não têm mais o direito de ficar tristes, porque senão são rotuladas, está com depressão. Já vai 4 remédios aí. Um para acordar, um para ficar alerta, outro para baixar e outro para dormir. E no outro dia igual. E aí perdem a capacidade de raciocínio. Fica robozinho. Não sei se alguém já tomou aqui remédio controlado, mas eu já tive próximo de mim, primos meus, tal, parentes, tomando, ficava um robozinho mesmo. Amigos. Gente, por quê? Porque as pessoas não têm o direito de ficarem tristes. Mas eu posso passar por um momento triste sendo feliz. Isso é algo mais profundo, mais estável. A felicidade seria a base para todos os outros nossos sentimentos, né? Ela vai servir de estabilizador. Então, por pior que seja o momento que eu passe, se eu encontrei essa sensação e esse sentimento de bem-estar, essa base forte dentro de mim, isso vai passar e não vai me abalar. Ao passo em que, enquanto eu não construir nada disso dentro de mim, o menor vento pode abalar as minhas estruturas. Qualquer coisa. Ainda ontem a Beatriz, lá em São João, falava da questão do adolescente, né? Para o adolescente, o mundo vai acabar quando termina o primeiro namoro. O mundo vai acabar. Tem adolescente que pensa em se suicidar, chega a tomar um monte de remédio, de AS infantil, sei lá o quê. Mas, não, mas... né? É o que tem na mão. Mas a gente pensa assim. Quem já não pensou nisso? Né? Quando era adolescente. Por quê? Porque a gente ainda não está treinado. A gente aprendeu um pouquinho ainda. Né? A gente está dando os primeiros passos. Mas hoje, nós aqui, adultos, experimentados, a gente também não dá uma de adolescente? Né? O menor vento contrário, a gente pensa que tudo vai se acabar.
Aí vem para a casa espírita pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de um tratamento. E aí faz o tratamento, fluidoterapia e tudo mais e tal. Acabou, se sente bem, beleza, nunca mais volta. E aí vai para casa, xingar o vizinho, brigar com o pai, brigar com a mãe, com o irmão, tudo de novo. Até precisar de outro tratamento de novo. Gente, por que isso? Porque a gente não construiu nada ainda dentro. Isso é uma construção que não para, mas ela precisa começar. E às vezes a gente negligencia isso. Por isso que eu falei no início, pode colocar qualquer tema antes da felicidade, não importa. Aonde falar em felicidade, vamos prestar atenção, porque esse aqui é o nosso forte, é a base para a nossa vida inteira, mesmo depois de desencarnar. Nós precisamos construir isso. Isso requer treino, prática. As pessoas, lembra que eu falei também que é possível ser feliz na tristeza, né? Eu tenho um amigo, na verdade ele é irmão de um amigo meu, amigo de infância. Ele pediu, e eu trouxe ele aqui há muitos anos atrás. Ele morava nos Estados Unidos e lá ele bebia muito, fumava muito e tal, trabalhava e tal, mas era todo dia, e ele chegou num ponto ele não aguentava mais aquilo, e ele começou a fazer orações pedindo para que alguma coisa muito séria acontecesse na vida dele, porque ele não queria desencarnar do cigarro e do álcool, né? Com alguma doença provocada por isso, mas ele sentia que não tinha força sozinho para sair daquilo. E ele pedia insistentemente nas orações dele. O que aconteceu? Um belo dia ele sofreu um acidente, ele e um amigo dele. O amigo dele desencarnou e ele ficou vegetando. E aí foi atendido num hospital onde tinha um dos maiores neurocirurgiões americanos. Foi quem atendeu ele, né, quando se acidentou. E aí depois de algum tempo, alguns meses e tal, ele falou para a família, disse, olha, é melhor vocês levarem ele para o Brasil, porque aqui vai custar tão caro que não vale a pena, ele não vai mais sair dessa cama. O cérebro dele torceu dentro do crânio e tal. Ó, não tem chance, pronto. Foi taxativo. Aí, então resolveram, aí freta avião e tal, e aquela manobra toda. Esse cirurgião teve que acompanhá-lo e trouxeram para o Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, um outro cirurgião daqui, que era, aliás, um discípulo desse americano, foi receber lá no aeroporto. Tem toda uma formalidade aí, né, para esses casos. E aí também ficou no hospital, vegetando. De repente ele começou a se movimentar aos poucos e tal. Resumindo, ele anda, fala hoje, trabalha, não com perfeição, logicamente, né? Mas para quem ia estar vegetando já está no lucro já faz tempo. Então ele fala, eu lembro que porque eu trouxe, ele veio aqui numa palestra uma vez, ele estava de bengala e tal, e aí era, né, para ver como evoluiu, contrariando, né, o que a medicina dizia, né? E aí depois disso, numa conversa longa que a gente teve, ele me contou isso tudo, que ele rezava pedindo isso. E hoje, mesmo ele estando assim, né, caminha com dificuldade, mas anda pela rua fora e tal, ele trabalha, né, ele trabalhava lá na prefeitura de São João, ele era o chefe do Xerox. Só tinha ele no Xerox. Mas ele dizia isso achando graça. Sou o chefe do Xerox, ele dizia. Fala devagar assim. Mas alegre. Feliz da vida. Por quê? Porque ele foi atendido. Ele queria que alguma coisa muito séria acontecesse com ele, para que ele não desencarnasse daquela forma, que ele achava trágico aquilo. E pronto. E ele ficou feliz da vida, ao ponto de a família achar que ele ficou doido de contar essa história. E ele não conta para todo mundo, porque para a família ele está doido. Quem é que vai pedir para ter um acidente ou uma doença ou qualquer coisa assim? E aconteceu. Então, ele considerou aquilo como um presente. Se vocês forem procurar na internet, tem também uma moça chamada Flávia Flores, se não me engano. É uma modelo, um ex-modelo e tal. Até a minha irmã que me mostrou isso ontem. Ela também passava por um período assim, ela já não desfilava mais, mas trabalhava no mundo da moda e tudo mais e tal, mas estava assim, a vida estava um pouco, sei lá, estava faltando algo, né? E ela queria que algo mudasse o sentido da vida dela. E aí ela adquiriu um câncer. E está tratando o câncer, né? E aí, claro, perdeu os cabelos e tal, ela criou um blog para ensinar as mulheres com câncer
a amarrar o lenço, a colocar cílio postiço, a disfarçar a sobrancelha que caiu, né? Quem estava fazendo quimioterapia e tal. E aí ela fala, tem um depoimento aqui, mas o tempo já está avançando, não vou passar. Mas acessem lá, Flávia Flores. Ela diz, e ela também diz assim, é estranho eu dizer isso para as pessoas, mas o câncer foi um presente para mim. E por quê? Porque mudou a maneira dela pensar, de encarar a vida, de sentir, né? Então, às vezes, e é muito comum a gente encontrar pessoas que passaram por problemas muito sérios, assim, por traumas realmente na vida, e que saem dali fortalecidíssimos. Outras pessoas, muito mais serenas, muito mais tranquilas, nada mais abala. O que é isso? É aquele sentimento lá da profundeza do oceano, né? Pode a tempestade terrível estar lá na superfície. Estamos falando de algo mais sólido. Que, nesses casos que eu falei, foi construído a duras penas. Mas foi construído. Está lá. Ninguém derruba mais. Vai levar para o resto da vida. Agora, o que eu digo é que nós não precisamos de eventos tão drásticos assim na nossa vida para começar a construir isso. Nós não precisamos ficar doentes, nós não precisamos provocar doenças, nós não precisamos perder pessoas. Perder pessoas que eu digo não é pessoas que vão desencarnar, não. Perder relacionamentos. Nós não precisamos entrar em guerra com ninguém para perceber que isso tudo faz mal. A gente sabe que faz mal. Então não vamos esperar que isso chegue ao ponto de provocar essas coisas ruins aí. Vamos começar a construir. Felicidade se constrói com bons pensamentos e com boas atitudes. Isso requer treino, perseverança, disciplina. Então, quando a gente vem numa casa espírita e alguém diz algo parecido para a gente, vamos tentar segurar um pouquinho disso aqui dentro e botar em prática imediatamente. E isso é um passo após o outro, não é? Ninguém vai virar santo amanhã, né? Mas eu garanto que vai melhorar e muito se começar dando o primeiro passo. Então precisa começar, precisa fazer um esforço, todo esforço é compensado, nós somos auxiliados exatamente na medida do nosso esforço. Todos nós temos um anjo guardião que não nos abandona jamais, está conosco aí há muitas encarnações, nos ama, sofre um monte, né, para nos ajudar, mas está ali, firme, já nos defendeu de algumas. Então, e à medida em que a gente for demonstrando que está realmente a fim de mudar, que à medida em que a gente for se esforçando, essa ajuda aumenta. Por quê? Porque não é só o anjo guardião que vai ajudar mais não, porque eu começo a pensar coisa boa, eu começo a fazer o quê? A atrair coisa boa. Lembra que eu falei que as energias se aglutinam? Pensamento bom, sentimento bom atrai coisas boas. Outro dia minha irmã, a gente conversou sobre isso. Eu tenho 3 irmãs. Uma delas a gente conversa bastante assim a respeito desses assuntos do espiritismo, enfim. E aí ela veio me contar que ela tem uma agência de publicidade e veio me contar que uma empresa lá, o dono da empresa queria enganar, que não sei o quê, que não estava pagando, que tal, e ela estava com raiva daquilo. E aí com raiva, eu disse, não, mas calma, não adianta sentir raiva, isso aí só piora, tu começa a atrair coisas piores. Mas dito e feito, foi comprar um telefone pela internet, já foi enganada. Era um desses smartphones, comprou, nunca chegou. E aí assim foi uma sucessão de coisas, tudo na mesma semana. Aí ela parou, foi lá falar comigo, mano, tu tinhas razão. Pronto, aí começou a fazer oração, porque ela também não conseguia se livrar daquela raiva sozinha. Eu disse, olha, eu já fiz, funcionou comigo. Começa a fazer oração, pedindo para tirar esse tipo de sentimento de dentro de ti, que tu vai ser ajudada. E aí ela me contou que, de repente, no dia seguinte, né, ou num amanhecer deles, ela acordou sem aquilo. Pronto. Foi um alívio, né, porque ninguém gosta de sentir raiva, né? A gente sente, mas sabe que está fazendo mal aquilo ali, né?
E pronto. Toda aquela sequência de coisas ruins já parou e já começou tudo a fluir novamente bem como deveria ser, né? Então, pensamento bom atrai coisas boas. Isso é a física que explica. Jesus já explicava, mas aí ninguém quer entender, porque ele falava por parábola, porque isso tudo é muito místico. Então, tudo bem, se você é mais racional, procura a física quântica. Ela vai dizer a mesma coisa, em outras palavras, né? Religião, fé e ciência, elas andam juntas, ou precisam andar, né? Enquanto uma contradiz a outra, uma das duas não está com a verdade, né? Ou as duas não estão, né? Então são maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Cada um entende de um jeito diferente. Então, é isso. O meu convite fica para que a gente comece a construir esse caminho de felicidade. O Gandhi já dizia, o Mahatma Gandhi dizia, a felicidade é o caminho. O que significa isso? Não é o estar lá. Imagina como seria vazia a nossa vida se eu colocasse objetivos pontuais. Quando eu chegar em tal idade com saúde, quando eu tiver o apartamento de frente para o mar, quando eu tiver o avião, o helicóptero, o barco, aí eu vou ser feliz. E aí? Aí você chegou lá na felicidade, pode morrer, e morre infeliz, porque já passou, né? Todo o caminho foi infeliz. Não faz sentido. É o caminho mesmo, né? O que é esse caminho? É a nossa vida. A nossa vida precisa ser feliz, mesmo com momentos de tristeza. Não importa. E não importa se vocês estão sentindo a tristeza. Claro, se ela for... se eu ficar triste por muito tempo, aí eu preciso tomar cuidado, porque eu já me acostumei com aquilo, né? Mas todo mundo passa por momentos tristes, então não tem problema nenhum em sentir isso, né? Sinta o sabor disso, para saber como é. Depois pronto, isso vai passar, com certeza, como tudo, né? Na vida. Agora, a felicidade construída solidamente dentro da gente, essa daí fica para sempre. Então, essa sim é infinita como nós somos infinitos e imortais. Ok? Então fica o convite e sejamos então todos felizes, né? Começando de agora. Obrigado. Obrigado, Júnior, pela excelente palestra. E lembrando, então, vamos botar na nossa agenda, né, que em maio vai ter o aniversário da CEIU. Vai ser num sábado que todos vão poder participar com o lançamento do livro, com bazar, com coisas para comprar para comer, para alimentação. Vamos passar o dia junto, a tarde junto, da tarde para a noite aqui, numa confraternização com os amigos. E vai ter o sorteio da cesta surpresa, que não vai ser tão surpresa assim, tá? Semana que vem ela já vai estar ali na lojinha, tá? Para as pessoas olharem e ver que vai ter coisa dentro, tá? Vocês fiquem felizes que vai ter. E vamos comprar a rifa também, né? Porque vai que a gente ganha e fica mais feliz ainda, tá bom? E ajuda a casa também, já vamos marcar um pontinho também, tá? Então agora vamos relaxar e ouvir a prece que o Júnior irá proferir. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de reflexão e que Deus nos permita mudar o rumo da nossa vida, iniciando pelas pequenas coisas, pelas pequenas atitudes, que possamos sermos auxiliados, que tenhamos coragem para promover essa mudança tão importante. Muito obrigado, que assim seja.